Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mister. Vamos lá então, depois da vinheta. Na aula de hoje, iremos estudar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E iremos abordar os seguintes subtópicos: equação do primeiro grau com duas incógnitas, sistema de equações do primeiro grau, resolução dos sistemas de equações e resolução de problemas. Para entendermos o que é um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, é necessário entendermos o que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. É a equação escrita na forma ax mais by igual a c, sendo a, b e c números reais, onde a e b são diferentes de zero. Vamos ver alguns exemplos? 3x mais 2y igual a 5. Aqui é o nosso a, aqui o b e aqui o termo independente c. Lembrando que temos aqui duas variáveis. Outro exemplo, 4x menos 3y igual a menos 20. Aqui o coeficiente a, coeficiente b e aqui o termo independente, sendo que temos duas variáveis. Agora sim, o que é um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis? É um conjunto com equações do primeiro grau que tenha duas variáveis, ou seja, é um conjunto com mais de uma dessas equações. Exemplos: nós temos aqui a primeira equação, a segunda equação, e as duas equações juntas formam um sistema de equações. Outro exemplo, temos aqui a primeira equação, a segunda equação, e as duas juntas formam um sistema de equações. Note que em todas elas temos duas variáveis. Solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. É o par ordenado xy que satisfaz as duas equações. Vamos ver exemplo. Verifique se o par menos 3 e 2 é solução desse sistema. Para verificar se ele é solução, nós vamos substituir o par xy dentro de cada uma das equações. Temos aqui o par menos 3 e 2 e vamos substituir na primeira equação, que é 2x mais y igual a menos 4. Então vai ficar 2 vezes, no lugar do x, o menos 3, mais o y é 2, e isto é igual a menos 4. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 2, e isso é igual a menos 4. Menos 6 mais 2 dá menos 4, que é igual a menos 4. Como essa igualdade é verdadeira, então menos 3 e 2 é solução dessa equação. Vamos verificar agora o par menos 3 e 2 na segunda equação, que é x menos y igual a menos 5. O x é menos 3, menos o y é 2, que é igual a menos 5. Menos 3 menos 2 dá menos 5, que é igual a menos 5. Logo, temos uma igualdade verdadeira. Como o par menos 3 e 2 é solução de cada uma das equações, então ele é solução do sistema. Vamos estudar agora os métodos de solução de sistemas de equações. Nesta videoaula, nós iremos estudar dois métodos: o método da substituição e o método da adição. Vamos lá. O método da substituição consiste no seguinte: isolar uma das variáveis, x ou y, em uma das equações e substituir na outra equação. Vamos lá. Nós temos aqui esse sistema, 3x mais 2y igual a 2.
x mais y igual a menos 1. Você pode isolar ou x ou y em qualquer uma das equações, porém é preferível encontrar a melhor. Nesse caso, vamos isolar aqui a variável y. Isolando o y, teremos menos 1, tá mais x, passa menos x. Depois de isolada a variável, nós iremos substituí-la na outra equação. A equação de cima é 3x mais 2y igual a 2. 3x mais 2 vezes. O y foi isolado aqui. Menos 1 menos x. Abre parênteses. Menos 1 menos x. Fecha, que é igual a 2. 3x. Vamos distribuir a multiplicação. Dá menos 2, mais por menos, menos 2x, que é igual a 2. 3x menos 2x é igual a 2. Tá menos 2, passa para cá mais 2. 3x menos 2x dá x. 2 mais 2, 4. Encontramos o valor da variável x. Para encontrar o valor da variável y, nós iremos substituir aqui. Y é igual a menos 1 menos. O valor de x encontrado foi 4. Então, y será igual a menos 1 menos 4 dá menos 5. Nesse caso, a solução do sistema será primeiro o valor de x, que foi 4, depois o valor do y, menos 5. Vamos agora para o nosso segundo método, que é o método da adição. Esse método consiste no seguinte: encontrarmos termos opostos de tal forma que, ao serem somados, eles são cancelados. Vamos ver o exemplo. Menos 5x com mais 5x, eles são cancelados. 7y menos 7y são cancelados. Não encontrando termos opostos para serem cancelados, nós iremos multiplicar por valores de tal forma que eles fiquem opostos. Vamos ver nos exemplos. 3x mais 2y igual a 2, x mais y igual a menos 1. Note que não temos termos opostos, mas podemos multiplicar por algum valor de tal forma que eles fiquem. Nesse caso particular, eu vou multiplicar por menos 2, com o objetivo de ficar menos 2y com mais 2y para serem cancelados. Também poderia ter multiplicado na variável x por menos 3, para ficar menos 3x com mais 3x, também seria cancelado. Continuando. Nós vamos repetir a equação de cima que não foi multiplicada por ninguém. 3x mais 2y é igual a 2. Agora vamos multiplicar menos 2 vezes x, dá menos 2x. Menos 2 vezes y dá menos 2y, que é igual a menos 2 vezes menos 1, dá 2. Agora que colocamos os termos de tal forma a ficarem opostos, nós podemos somar. 3x com menos 2x dá x. 2y menos 2y são opostos, são cancelados, que é igual a 2 mais 2, 4. Agora vamos encontrar o valor da variável y. Nós vamos escolher qualquer uma das duas equações para substituir o valor que já foi encontrado. Vamos escolher a equação mais simples. X mais y igual a menos 1. O valor encontrado foi o de x. 4 mais y é igual a menos 1. Y é igual a menos 1 menos 4. Y é igual a menos 5. Solução. O valor de x, que é 4, e depois o valor de y, que é menos 5. Segundo exemplo. 5x mais 3y igual a menos 7.
3x mais 4y igual a menos 2. Vou multiplicar as duas equações. 5, aqui eu multiplico por 3, o 3 aqui eu multiplico por 5. Porém, devem ser opostos. Então, multiplico aqui por menos 3, mantendo o 5 positivo. Como ficará então? 5x vezes menos 3 dá menos 15x. Menos 3 vezes 3y dá menos 9y. Menos 3 vezes menos 7 dá 21. 5 vezes 3x dá 15x. Mais 5 vezes 4y dá 20y. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Vamos somar então, porque já chegamos aos termos opostos. Menos 15x mais 15x cancela. 20y menos 9y dá 11y. 21 menos 10 dá 11. Aqui temos o valor do y. Y será igual a 11 dividido por 11 dá 1. Para encontrarmos o valor da variável x, vamos escolher qualquer uma dessas duas equações. Vou escolher a segunda, que é 3x mais 4y, que é igual a menos 2. 3x mais 4 vezes 1 é igual a menos 2. 3x é igual a menos 2. Aqui vai dar 4 positivo, 4 vezes 1, 4. Passa para o outro membro, mudando de sinal. Menos 4. 3x é igual a menos 2 menos 4 dá menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Solução. Primeiro o valor do x, menos 2, e depois o valor do y, que é 1. Vamos resolver agora alguns problemas envolvendo sistemas de equações. Na carpintaria do Sr. João, foram empilhadas ao lado de uma parede 80 tábuas de mesmo tamanho, porém com espessuras diferentes, umas com 3 cm de espessura e outras com 5 cm de espessura. Se a pilha formada tem 3,36 metros de altura, então a diferença entre o número de tábuas de cada espessura é: nós não sabemos a quantidade de tábuas de 3 cm de espessura, nem a quantidade de tábuas de 5 cm de espessura. Sendo assim, nós iremos utilizar as variáveis x e y para representá-las. Nesse caso aqui, as tábuas de 3 cm vou chamar de x. E as tábuas de 5 cm de espessura vou chamar de y. Sabendo que o total de tábuas é 80, logo nós temos como montar a nossa primeira equação. X mais y é igual a 80. A segunda equação que iremos montar é referente à altura de cada pilha. As pilhas de 3 cm de espessura serão assim: 3 vezes x, 3x, mais as pilhas de 5 cm de espessura, 5 vezes y, 5y. E isso será a altura total da pilha, que é 3,36 metros, transformando em centímetros, 336 centímetros. Temos aqui a nossa primeira equação. Nesse caso, nós iremos multiplicar a equação de cima por menos 3, ficando menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes 80, menos 240. E a equação de baixo nós iremos repetir. 3x mais 5y é igual a 336.
Menos 3x mais 3x elimina. 5y menos 3y dá 2y, que é igual. 336 menos 240 dá 96. Logo, y será igual. 96 dividido por 2 dá 48. Nós temos 48 tábuas de 5 centímetros de espessura. Agora vamos encontrar a quantidade de tábuas de 3 centímetros de espessura, pegando a seguinte equação. X mais y é igual a 80. X mais o valor de y foi 48. Então, mais 48, que é igual a 80. X é igual a 80 menos 48. X é igual a 32. Portanto, são 32 tábuas de 3 centímetros de espessura. Porém, a questão pede a diferença entre essas quantidades de tábuas. Então, vamos pegar 48 menos 32. Isso é igual a 16. Portanto, a alternativa correta, 16. Vamos então para mais uma questão. Uma pessoa tem apenas moedas de 25 centavos e de 50 centavos, num total de 31 unidades. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos em 5 unidades. Essas moedas totalizam a quantia de... Como não sabemos a quantidade de moedas de 25 centavos, vamos chamar de x essa quantidade. Também não sabemos a quantidade de moedas de 50 centavos. Vamos chamar de y. Sendo assim, nós teremos a nossa primeira equação referente à quantidade de moedas, ou seja, x moedas de 25 centavos mais y moedas de 50 centavos dá um total de 31 moedas. A outra parte que temos que analisar é esta. O número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos em 5 unidades, ou seja, x, que é a quantidade de moedas de 25 centavos, é igual à quantidade de moedas de 50, só que com 5 unidades a mais. E aí nós temos o nosso sistema formado. Já temos a variável x isolada na equação de baixo e iremos substituir na equação de cima, onde tem x mais y é igual a 31. No lugar desse x, vamos substituir por y mais 5 mais y é igual a 31. Y mais y é igual a 31, tá mais 5, passa menos 5. 2y é igual a 31 menos 5 dá 26. Sendo assim, y é igual a 26 dividido por 2 dá 13. Para encontrarmos o valor de x, iremos substituir o y nesta equação. X é igual, no lugar do y, 13. 13 mais 5. Então, x é igual a 13 mais 5, 18. Porém, a questão pede o valor que essas moedas juntas representam. Sendo assim, nós iremos fazer 18 moedas de 25 centavos. Isso é igual a 450 centavos. E 13 moedas de 50 centavos. Isso é igual a 650. Somando tudo, dá 1.100 centavos, ou seja, 11 reais. Portanto, a alternativa correta, letra C. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Não se esqueça de dar aquele like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito.
e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau, até a próxima. Fiquem com Deus.